Considerando a qualidade do filme de crocodilo assassino da última década, Morte Súbita, Rogue, 2006, produção australiana dirigida por Greg McLean, é um bem-vindo retorno à boa forma do subgênero. Trata-se de um filme pautado em suspense, em boas ideias e ritmo, e não em violência gratuita e ação descerebrada. Morte Súbita é uma satisfatória e habilidosa novidade do terror aquático. Nele, Pete, Michael Vartan, um jornalista sob contrato de uma revista de viagens, vai até o norte da Austrália, onde embarca em um cruzeiro cênico em um rio, capitaneado pela bela Kate, Radha Mitchell. Dividindo o barco com um grupo de turistas, Pete aproveita seus dias observando crocodilos e espantando mosquitos. Mas quando Kate vê um sinal luminoso à distância, ela desvia a embarcação de seu curso e parte em direção ao desconhecido, buscando ajudar. Ao chegar lá, o grupo percebe que entrou em um território dominado por um agressivo crocodilo monstro, que rapidamente afunda o barco e instila o terror entre os turistas, que precisam lidar com um predador faminto e as marés, abrigados em uma ilhota isolada. O terror é um entretenimento simples, fácil de assistir. Impressiona a forma contida como Greg McLean, que além de dirigir, também escreveu o roteiro, conduz a história, especialmente depois de seu Wolf Creek, Viagem ao Inferno, um terror sádico. Morte Súbita é de longe um filme melhor, mais forte e envolvente, e o suspense é extremamente bem construído, do tipo que faz acabar as unhas. A produção também é bem-sucedida em encontrar claustrofobia em meio aos grandes espaços abertos e selvagens da Austrália, fundindo essa sensação com a típica estrutura dos filmes B de monstro, do tipo em que a criatura pega os personagens um a um. McLean respeita os limites desse conceito, mas o leva a um patamar interessante ao esconder o astro do filme o máximo possível, apostando nos conflitos humanos entre os sobreviventes, que ficam mais desesperados e insanos a cada segundo na ilhota. A direção de McLean é confiante, cuidadosa, não demoniza a fera em momento algum, mantendo sempre a ideia que a besta está simplesmente protegendo seu domínio dos invasores humanos. E o faz sem qualquer átimo de discurso eco-chato, e que o crocodilo monstro do cinema jamais entre em extinção. Assim como Eli Roth, Greg McLean tem um fetiche por colocar seus personagens vítimas em situações de desespero e horror, em diversas paisagens hostis, a muitos e muitos quilômetros de casa. A diferença entre eles é sutil, mas marcante. Roth gosta de levar seus conterrâneos para longe de casa. McLean traz estranhos para os cantos mais selvagens, sua querida terra-mãe, a Austrália. Foi assim em Wolf Creek, Viagem ao Inferno, 2005, onde um grupo de jovens inocentes, muito mais do que a maioria das carnes de açougue do horror atual, vai parar na cratera de meteoro, que dá título ao filme, e acabam nas mãos de um serial killer. E foi assim também no seu segundo, e até o momento último, filme, o subestimado Morte Súbita, Rogue, 2007, raro bom exemplar do subgênero, filme de crocodilo. O conceito de um grupo de incautos turistas cercados por uma criatura assassina não é novo. Para atingir um resultado acima da média, McLean poderia ir pelo caminho fácil, exagerando no sangue e nas mutilações. Ou poderia se arriscar ao conter o gore e focar na construção de personagens. Felizmente, optou pela segunda alternativa. Morte Súbita é estrelado por Radha Mitchell, a Epidemia, Michael Vartan, da série Alias, e Sam Worthington, muito antes da fama astronômica com Avatar, além de um excelente elenco de coadjuvantes, entre os quais se destacam John Jarrah, que trabalhou com McLean em Wolf Creek, Caroline Brazier, figura conhecida da TV australiana, e Mia Wasikowska, a Alice de Tim Burton.
Eles são mais do que suculentos pedaços de carne para o crocodilo gigante se banquetear. São personagens simpáticos e bem conduzidos, e, acima de tudo, que merecem viver. Por isso mesmo, sofremos quando morrem. O que quase estraga o primeiro ato Morte Súbita é a quantidade enorme de tomadas das paisagens australianas, que são, sim, belíssimas, mas que acabam prejudicando o ritmo e, felizmente, somem lá pela meia hora de projeção. Já o personagem de Sam Worthington parece que vai ter um papel decisivo na trama, mas é descartado de forma simplória e que deixa a imaginar para que ele estava ali. Já a heroína interpretada por Radha Mitchell é fascinante e não precisa entrar no estereótipo de sou machona e não preciso de homem me ajudando, que seria bem fácil de adotar. Felizmente também o roteiro evita que a relação entre o casal de protagonistas Mitchell e Vartan descambe para o romance. Não, não. Temos o famigerado beijo aqui, que costuma ser regra nesse tipo de produção. O resultado satisfatório parece ser consequência do tempero australiano, misturado com as boas ideias de um diretor que ainda não foi tragado pela máquina de Hollywood. Mas no final das contas, o que vale é o fator humano. MacLean parece ter descoberto o segredo. Ao fazer um filme de crocodilo comendo pessoas, foque nas pessoas e não no maldito crocodilo. Eu particularmente gosto de filmes que envolvem bichos, predadores, e este é o melhor filme de jacarés que eu já assisti, melhor que Pânico no Lago e Primitivo. Uma boa história, com momentos até tensos, como a parte do jacaré dormindo, por exemplo. Vale a pena ver. Dentre os filmes que adotam a premissa de animal assassino, Morte Súbita certamente se destaca. O nível de tensão se eleva a partir do momento em que o perigo é estabelecido, e essa tensão é crescente até o final do longa, sem dar tempo de respirar. A trama é envolvente e difícil de não querer acompanhar até o fim. Apesar de ser bom filme, pode deixar a desejar em determinado momento que não foge muito de clichês do gênero, e em certo momento em que a criatura fica visível e deixa a desejar um pouco na parte visual, mas isso não prejudica o filme como um todo, que tem muitas qualidades. Os personagens expressam o medo e terror digno da criatura que estão enfrentando. A criatura é medonha e muito crível a maior parte do filme. Quem procura um bom suspense, um terror de qualidade, certamente irá gostar de Morte Súbita. Os crocodilos, tal como leões, cobras e outros animais da nossa fauna, são belos de se contemplar quando estamos diante de documentários, filmes de aventura ou até mesmo nos famigerados zoológicos. Aguçam nossa curiosidade, despertam o interesse, mas ninguém quer ter que lidar com um ser desse numa disputa pela sobrevivência. A indústria cinematográfica, ciente do poder destas narrativas, já investiu bastante no segmento conhecido atualmente por eco-horror. Filmes com ataques de animais e outros seres da natureza. Como todos os bons filmes de problemas ecológicos, o confinamento ou situação de estresse vai gerar a necessidade de reflexão para a sobrevivência, principalmente diante das tensões entre as pessoas que pensam de maneira diferente. A violência mais sugerida que explícita é outro ponto positivo, impedindo que o filme entre no painel das bobagens sobre animais que constantemente o cinema independente ou alguns estúdios pouco convencionais costumam lançar anualmente. Silencioso e observador, tal como os crocodilos na vida real, o monstro de Morte Súbita é discreto e deixa as suas mortes em off-screen, além de seguir o efeito tubarão e aparecer mais vistosamente próximo ao final. Diferente da maioria dos filmes do subgênero, os elementos técnicos desta produção são bem discretos. A trilha sonora de Frank Tetaz e a supervisão de efeitos especiais de John Cox evitam os excessos e tornam a experiência positiva e memorável. Morte
Súbita é mais um filme que pode ser útil na ilustração da vida como imitadora da arte e vice-versa. Recentemente, uma mulher de 46 anos desapareceu após um ataque de crocodilo. A vítima tinha 46 anos e nadava com uma amiga numa zona perigosa do Parque Nacional de Daintree, região nordeste da Austrália. Segundo a sobrevivente, ambas estavam num local onde a água batia na cintura. De repente, sentiram algo esbarrar entre as suas pernas. Quando se deu conta, a amiga já havia sido agarrada e levada pelo animal. Uma pergunta: qual a diferença deste relato para uma cena de morte súbita, primitivo, pânico no lago ou tubarão? Em linhas gerais, ambas promovem a catarse ou frio na espinha, haja vista a nossa relação ainda complexa quando o assunto é o embate secular entre o ser humano e a natureza. Material que funciona como potência, isto é, combustível, para a geração de narrativas repletas de aventura e adrenalina. Em filmes desse estilo, é primordial que o público se identifique com os personagens em cena, justamente para haver uma resposta emocional quando estes forem ameaçados ou devorados. Em Morte Súbita, simplesmente não há tempo para isso. Não há o estabelecimento de nenhuma conexão com qualquer daquelas figuras em cena, à exceção de um determinado passageiro que está lá cumprindo a última vontade de sua falecida esposa. E mesmo esta logo se perde, graças à antipatia do homem durante o resto do filme. Voltando aos atores, o longa não tem como expor muita coisa e apela para os clichês. O protagonista é Pete, vivido por Michael Vartan, o americano, jovem e corajoso com cara de cowboy. Tanto é que a cena em que o personagem começa a sua participação no filme parece tirada de um western. Logo em seguida, temos a corajosa líder da expedição, interpretada por Radha Mitchell, que inevitavelmente se sentirá atraída pelo mocinho vindo da terra do Bush, mas nutre sentimentos pelo bad boy com um bom coração.